Salmos 8, achei tão bonito o Salmos 8. Jesus é bem-vindo aqui, né? Bem-vindo aqui. Vamos ler então o Salmos 8. Vou ler com vocês, tá? Já. Vou ler com vocês. Falei que nem gaúcho, tchê. Fico ouvindo o pessoal lá do grupo e aí eles começam a falar meio gaúcho. Vou ler com vocês. Vou ler aqui então o Salmos 8 com vocês. A glória divina e a dignidade do Filho do Homem. Ao mestre do canto, segunda melodia, os lagares, Salmo de Davi. Também é um Salmo de Davi, Salmos 8. O Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Pois expusestes no céu a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças do peito suscitastes força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Gente, olha que interessante. Aqui fala que da boca de pequeninos e crianças de peito suscitastes força. Sabe o que é? Sabe aquele gugunar que a gente fala de criança, que ele fica ali criancinha, bebezinho, que fica falando esse jeito de criança falar e que a gente não entende quando é bebê ainda, que a gente fala às vezes gruir, não sei. O que acontece? Essas crianças, com esse jeitinho delas de falar, essa fala que nós não compreendemos, Deus compreende. Olha que incrível que está escrito aqui, ó. Da boca de pequeninos e crianças de peito, viu, Viviane? Igual a sua. Deus suscita força por causa dos teus adversários para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Da boca de crianças, de bebês, saem palavras de poder que suscita força, que faz vencer adversários, inimigos e vingadores. Para pensar aí, de uma criancinha, de um bebê que ainda nem sequer sabe falar, mas que justamente por essa genuinidade, por essa pureza, aquele falar, aquele balbuciar de uma criancinha, de um bebezinho de colo, suscita tamanha força. Para vocês verem que Deus age em todos os momentos, em todas as criaturas, né? E de forma poderosa. Eu achei isso tão lindo, sabe? De pensar que a criança ali tem todo esse poder, né? Tão pequenininha, mas tão poderosa. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos. Pensa ali. Eu falo que eu olho muito para os céus, eu fico contemplando os céus e imaginando mesmo o toque de Deus ali. Cada coisinha do céu, a beleza que se é o céu, a criação de Deus é muito bela. E que Deus fez esse céu com a ponta do seu dedo. É a obra dos dedos de Deus, esse céu maravilhoso que a gente vê. Que Deus colocou com a ponta do seu dedo a lua, as estrelas, tudo isso Deus estabeleceu. Olha tanto que esse salmo é bonito. Todas essas grandiosas coisas da obra da criação, Deus fez com o dedo dele, com o toque dele. Cada uma dessas coisas, né? E aí fala, e você, homem? Que você é? Homem, quem você é frente a toda essa criação que Deus fez? Quem você é, homem? Frente ao céu, a grandiosidade do céu, as incontáveis estrelas, a irradiante luz do sol e da lua. Quem você é? Por que Deus lembrou de você, homem? Aqui está falando isso na Bíblia. Que é o homem? E por que dele ele se lembrou? Ó, que dele te lembres. Quem é você, homem, para que Deus lembre de você? E o Filho do Homem, que o visites. Quem é você que fez com que Jesus,
que é o Filho do Deus Altíssimo, viesse aqui na terra para te visitar? Quem é você? Quem é você que fez com que Deus mandasse o seu Filho único na terra para morrer por você? Quem é você? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que os anjos. Aqui está falando. Então, a Bíblia aqui nesse momento, ela fala no primeiro momento que Deus é o Deus magnífico. Em toda a terra está o seu nome. Que Deus é quem criou os céus. Que Deus é quem criou as estrelas. Que Deus é quem criou a lua. E que Deus colocou o poder até no das crianças. Até nessa fala das crianças, Deus colocou poder. Poder para derrotar inimigos. Aqui vem perguntando: e quem é você, homem? E quem é você para Deus ter lembrado de você? E quem é você para Deus ter mandado Jesus para morrer por você aqui nessa terra? Quem é você, homem? Quem é você? Aí, do versículo 1 ao 4, tem essa explanação. No 5º vem a resposta. Deus, fizeste você um pouco menor que os anjos. Quem é você? Um pouco menor que os anjos. Você, homem, é um pouco menor que os anjos. Você é um pouco menor em glória e honra. Deus te coroou. Você é a coroa dessa nação. Você é a coroa de tudo que Deus criou. Deus criou o céu, Deus criou terra, Deus criou estrelas, Deus criou lua, Deus criou todas as coisas, mandou o seu Filho único morrer por você. E quem é você? Você é menor que os anjos. E em glória e honra, Pai, Deus Pai Todo-Poderoso te coroou. Você tem a coroa desta obra de criação de Deus. Isso está aqui no Salmos 8. Olha que top, né? E aí, ele deste... Não, continua. Quem é você, homem? Ele deste a você domínio sobre todas as obras da tua mão. E sob seus pés, tudo que pisastes. Tudo que tem debaixo dos seus pés e tudo que tem que você pode pôr as suas mãos, Deus colocou domínio em você para dominar sobre todas essas coisas. Então, quem é você, homem? Você é abaixo do anjo, você é coroado de glória, você é coroado de honra, você é obra das mãos de Deus e nele e Deus também colocou em você domínio sobre todas as coisas que você coloca a mão e sobre todas as coisas que você coloca os pés. Quem é você, homem? Quem é você? Deus colocou todas as ovelhas e bois, todos os animais do campo e todas as aves do céu e todos os peixes do mar e tudo o que percorre nas sendas dos mares. Tudo isso Deus colocou debaixo das suas mãos. Tudo isso Deus colocou para você dominar. E aí ele encerra falando o quê? Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. O salmo começa, não sei se vocês perceberam, ele começa falando: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. E ele encerra falando a mesma coisa. Por quê? Os salmos, eles são músicas. E por incrível que pareça, gente, aquela civilização, as pessoas que escreveram, nesse caso Davi, eles utilizavam de uma estrutura linguística fora do normal para a compreensão deles na época. Aqui ele está usando um paralelismo. Ele começa com uma frase que no final ele também termina. É muito interessante você analisar também a estrutura dos salmos. Então esse aqui a gente fez a leitura dos salmos. Viu que poderoso? Viu que poderoso?
Se você não sabe quem você é, se você não entende o poder que você tem, se você não entende que você tem que pegar o talento que foi depositado nas suas mãos e fazer tudo acontecer, porque você ainda não entendeu quem você é. Mas nesse salmo, no Salmos 8, você entende sim quem você é. Você não é pouca coisa não, hein? Desde criança, desde bebê, aquela sua fala de bebê que ninguém compreende, com aquela fala você já extermina os inimigos. Agora pensa depois que você tá grande. Então, né? Quem somos nós? Qual é o tema do estudo de hoje? Deus majestoso, Deus amoroso. Agora nós vamos partir para as perguntas, tá? Do estudo. E algumas considerações. Deus é o criador do homem, que te deu lugar especial na criação, você foi coroado. Aqui mostra Davi inicialmente contemplando o céu. Davi contempla o céu. Ele, ao que tudo indica, foi à noite, porque ele olha as estrelas, fala da lua, né? E aqui também explica que é um salmo, gente, é um salmo coletivo. Como assim? O salmo que a gente estudou anteriormente, os 5, 6 e 7, era um salmo individual, era uma oração individual de Davi. Aqui se entende que é um salmo coletivo porque usa-se a expressão Senhor Nosso. Ali, no Salmo 5, 6 e 7, ele estava, meu Deus, meu Senhor. E aqui ele está usando Senhor Nosso. Tá, o nome do Senhor aqui também é uma questão de identificação. Ele identifica Deus como Senhor nessa passagem aqui. Mas Deus é Senhor? Deus é tanta coisa, sabe? Em termos de nome. Ele se revela de tantas maneiras em termos de nome. Então aqui é só uma representação fonética. Ele chama Deus de Senhor aqui. Mas não necessariamente a gente tem que chamar Deus só de Senhor, esse que é o certo. Porque Deus ao longo da criação, ao longo da história, ao longo da história, ele se revelou de várias maneiras, tá? É uma questão fonética mesmo. Deus é cheio de glória, Deus é cheio de poder. E dos lábios das crianças existem louvores, das crianças de menos de 1 ano de idade. Deus se agrada dos pequeninos. Da vitória, tira força e age com poder. Da vitória da fala das crianças de menos de 1 aninho de idade. Tá, e quem somos nós? Ao mesmo tempo que aqui o Davi responde depois que nós somos algo assim tão poderoso, antes... Quando ele fala do céu, quando ele fala das estrelas, da lua, você para analisar e pensa assim, pô, quem sou eu, né? Tipo, frente a toda a criação de Deus, eu sou nada, eu sou um cisquinho nessa terra, né? Porque de fato, qual é o intuito? É demonstrar a sua fragilidade. Você como ser humano, você é frágil. Você é frágil e frente a todas as coisas que Deus criou, você é pequeno. Quando eu falo que você é um pequeno gafanhoto, não é nem brincadeira. É como se fosse isso mesmo, como se você fosse um pequeno gafanhoto, frente a tudo que Deus criou na terra. Só que o detalhe é que se você fosse 100% humano, você seria só isso mesmo, reduzido. Mas Deus te colocou, te deu sopro, esse sopro que te dá uma fagulha da divindade. Então você foi coroado de glória e de honra. E porque você é a imagem e semelhança de Deus, e aí isso te reveste de força. Mas isso te reveste de força porque você é poderoso? Não, porque você tem Deus. Não esqueça que você não é poderoso por si só. Você é frágil por si só. Deus é que te concedeu esse poderio, essa força, esse domínio sobre todas as coisas. Quem te concedeu foi Deus. Só em Deus você tem esse domínio sobre todas as coisas. Caso contrário, você é mais um ser humano fragilizado. Então, aqui fala, somos pequenos. E por que Deus se importa conosco? E quem é o ser humano? Ele começa a fazer esse tipo de questionamento, porque ele se vê frágil. Você de fato é frágil. Você é menor do que os anjos. Só que quando você para analisar, ele mostra que você é frágil, humanamente falando. Mas quando você é visto pelo olhar de Deus, você é menor do que os anjos. Mas você é coroado de glória. E você tem honra.
E você foi criado à imagem e semelhança de Deus e foi criado para dominar sobre toda a criação. Então, o que ele mostra é uma criação muito grande. Deus criou tudo esplendorosamente. Você, frente a essa criação, é um pequeno gafanhoto. Humanamente falando, você é frágil, você é limitado. Mas Deus soprou em você a fagulha da divindade. E essa fagulha da divindade fez com que você fosse coroado perante toda essa criação. Você é a coroa da criação de Deus. Você é sim aquele que foi feito por Deus para ser cabeça e não a cauda. Você é aquele que nasceu para dominar aonde você colocar as suas mãos e aonde você colocar os seus pés. Mas você nasceu para dominar sobre todas as coisas se você entender que você é essa pessoa dominante em Deus. Se você não tiver Deus, se você não tiver essa compreensão de quem te empodera é Deus, não é o feminismo que vai te empoderar. Não é o Pablo Marçal que vai te empoderar. É Deus que te empodera. Ok? E aí vamos partir para as perguntas. Leite, você chegou atrasada. Alguém aí também chegou atrasado. Depois vocês veem o começo, porque o começo, nesse caso, foi mais importante que o fim. Tá. E aí vamos partir para as perguntas. Hoje eu tô cheia das gracinhas, né? Eu acho que eu estava com saudade de vocês. Porque ontem vocês sumiram. Eu fiz live ontem, mas o povo sumiu ontem. Tá. O salmo começou falando que esse salmo aqui é dedicado ao mestre de canto segundo a melodia Os Lagares. Que é isso, Os Lagares? É justamente essa a nossa pergunta. Melodia Os Lagares. Que é isso? Que título é esse? O que tem a ver com o salmo? Não é estranho começar assim, falando de lagares? Não levou bronca não, Gleide. Todo mundo tem seus compromissos também. Os lagares aqui são instruções litúrgicas. É uma instrução, porque como se trata de uma música, é uma instrução como se fosse a ideia de como se deve cantar essa música, para quem cantava, sabe? É uma orientação para o mestre de música, como ele deveria estar cantando esta música aqui. É bem interessante, não é? Que a Bíblia ela tem tantas revelações, igual a gente viu aqui que esse salmo ele tem uma linguagem de paralelismo e que esse lagares é a forma de canto que deveria ser feito esse salmo em específico. É riquíssima a organização da Bíblia. Depois eu ainda falei isso um dia pro meu esposo, falei assim, amor, a Bíblia é tão organizada, aquele povo naquela época era tão organizado, eu vou me dar o luxo de ser desorganizado? Não posso. Tá, vamos para a segunda pergunta. Que nome é esse de Deus? Que o Davi chama Deus aqui nesse momento de Senhor. Senhor nosso. Nós até falamos que no capítulo 5, 6 e 7, Davi fez uma oração individual. Agora aqui ele chama Senhor de Senhor nosso. Por quê? Isso aqui agora é um salmo coletivo. Ele tem essa visão para todos, né? E ele chama Deus aqui nesse caso de Senhor. E tá errado, gente? Não tá errado. Porque Deus, ele é chamado de Senhor. Deus é chamado de Javé. Deus é chamado de Jeová. Deus é chamado de Eterno. Déus é chamado de Iavé. Deus é chamado de, não sei como é que pronuncia, mas escreve YHWH. Então, assim, tem várias formas com que Deus é chamado. É só uma questão fonética, é só uma questão de pronúncia, porque não dá pra gente exatamente querer limitar Deus a um nome. Eu acho que aí já tá a explicação, né? Então, assim, é só para nós entendermos, é só para nós termos uma compreensão, mas não dá para limitar Deus. Deus, em cada momento da história, ele se mostrava de uma forma, e de acordo com o que ele se mostrava, eles iam criando, assim, uma denominação para ele. Então, nesse momento aqui, ele chama Deus de Senhor. E deixa eu até passar algumas explicações. Javé, Jeová, não temos a pronúncia exata, porque ela se perdeu. Qual é a pronúncia exata do nome de Deus? Ela se perdeu. O sentido de Deus é ser eterno.
O sentido de Deus significa ser eterno. Senhor é a tradução de Javé, que algumas pessoas também chamam de Iavé, aquele que é dono de tudo. Então, Senhor aqui, a forma com que Davi empregou o Senhor é no sentido de que ele é o eterno. Só para vocês entenderem, mas é uma questão de pronúncia e isso não é tão relevante. Desde que você entenda que Deus é Deus. Aí você pode chamar da forma que você quiser. Paizinho, né? Então tá, vamos para a terceira pergunta. O versículo 5 diz que fizeste-o por um pouco menor do que Deus. Mas na NVI diz que o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais. Como entender a diferença? Gente, isso aqui eu até fui pesquisar. Porque eu falei assim, ai meu Deus, que responsa. E aí eu fui buscar na Bíblia King James. Lá fala, tu fizestes um pouco menor do que os anjos, e o coroastes de glória e de honra. Na Bíblia João Ferreira de Almeida, fizeste um pouco menor que os anjos. Na Bíblia King James Bible, fizestes um pouco menor que os anjos. Em Hebreus, fizestes um pouco melhor que os anjos. Então, eu busquei várias aqui, ó. Salmos 8, fizeste menor que os anjos. Romanos, fizeste menor que os anjos. Timóteo, fizestes menor que os anjos. Em Hebreus, fizeste menor que os anjos. Então, é uma questão de tradução errada. Às vezes, aqui na minha Bíblia mesmo, está traduzido que fizeste menor que Deus. Mas pense que audácia, né? Achar que nós somos um pouco menores que Deus. Ai, ai. Logo nós, né? Assim, tão pecadores e tão imperfeitos, vamos assim dizer, ser considerados menores que Deus. Então, aqui, na verdade, a tradução certa é fizestes um pouco menor que os anjos. Algumas traduções acabam trazendo essa um pouco menor que Deus, mas está errado. A concepção aqui desse Deus que se revela aqui dessa forma, tanto que nesse salmo a referência a Deus não é Deus, a referência a Deus nesse salmo é Senhor. Então quando fala que fizestes menor que Deus, esse Deus que ele está falando não é o Deus que a gente reconhece como Deus, é um Deus como se fosse o Deus lá desse povo na época, um Deus pagão, a visão cultural que se tinha na época. Ele até fala aqui, ó, que seria a ideia de Elohim, que significa Deus. Naquela linguagem, se for buscar no hebraico mesmo, a tradução para esse momento aqui era da palavra Elohim. E a palavra Elohim, às vezes ela significa Deus, o propriamente Deus que nós confiamos, mas às vezes também ela era utilizada para tradução de anjos, de seres celestiais, e às vezes ela era utilizada até mesmo para os deuses daquela época, que as pessoas acreditavam também, um Deus estranho ao nosso Deus. Então, a gente não pode dizer que a referência aqui é que nós somos menores que Deus, nós somos menores que os anjos. O homem, um pouco menor do que Deus? Não, porque não é um pouco menor, nós somos muito menores. Tanto que antes pergunta quem é o homem. Tanto que nós somos menores, que no próprio Salmo tem uma hora que ele pergunta quem é o homem frente à tua criação, mostrando a nossa fragilidade, mostrando a nossa limitação. Então seria até contraditório falar que agora nós somos um pouco menor do que Deus. Não faz sentido. Na verdade, a tradução correta é que fez menor que os anjos e os seres celestiais. Este é o significado correto em várias passagens bíblicas que eu busquei aqui, inclusive, para ver os versos em paralelo que confirmam essa questão, tá bom? Só uma questão de didática mesmo. E a pergunta 4. Podemos dizer que esse salmo tem alguma coisa de científico sobre o ser humano? Sim, esse salmo, ele revela quem é o ser humano, né? Ele revela quem é o ser humano. E quando nós pensamos em algo científico, normalmente o que nós pensamos? Em laboratório, nós pensamos na ciência, em ratos sendo analisados. E nesse caso aqui, a pergunta é se há algo científico na revelação do humano. Porque a ciência é o quê? É o se aproximar da verdade. E aqui, o que se aproxima mais da verdade, da revelação de quem é o homem,
Aqui no Salmos 8, há uma revelação de quem é o homem. Você é um pouco menor que os anjos. Você foi coroado em honra e glória. E você nasceu para dominar sobre todas as coisas que colocaram as mãos e os pés. Então, existe aqui uma revelação, sim, de quem é o homem. Uma ciência da natureza do homem, né? Tá colocando o homem no lugar certo e no seu lugar devido, revelando qual é a natureza do homem, qual é o seu lugar, como o homem deve se posicionar. Inclusive, um pouco antes ele diz que o homem, comparado a tudo que Deus fez, é pequeno, é frágil, é limitado. Mas nessa sua pequeneza, nessa sua fragilidade, Deus te deu um potencial para dominar sobre todas as coisas. Mas você só tem esse potencial porque Deus te deu, porque na verdade você foi criado assim, frágil e limitado. Então aqui nós temos uma espécie de antropologia teológica. Que é isso, Lorena? Uma ciência humana. Aqui a ciência humana se revela. A antropologia teológica do homem encontra-se em Salmos 8. Gente, isso aqui é um estudo aprofundado, né? Tá, então o homem, ele não deve desprezar a Deus, ele não deve se equiparar a Deus, porque ele é bem menor que Deus, mas ele deve entender que, embora ele seja frágil e limitado, ele tem sim uma supremacia e uma superioridade frente a todas as demais coisas que Deus criou. Você é frágil, você é limitado. Mas Deus te criou frente a todas as coisas que existem na terra de forma suprema e superior. Você tem domínio sobre todas as coisas que existem na terra. E nós não podemos ir além disso. O que está escrito aqui é o que é. Não tem como eu falar que você é menor do que Deus. Você é um pouco menor do que Deus. Você é bem maior do que, bem menor do que Deus. E a quinta pergunta. Por que esse Deus tão poderoso, criador de todas as coisas, vai olhar e se importar com a gente? Por que Deus se importa com a gente, não é? Aqui fala que Deus criou com as suas mãos o céu, foi colocando as estrelas, foi colorindo o céu, a lua, e depois ele inventou de fazer você frente a tantas coisas boas que existem. Por que você? Por que Deus te fez? Na verdade, Deus não te fez porque ele precisava. Deus ele faz o que ele quiser, né? Então, não é que ele precisava de você, não é que ele queria se relacionar necessariamente com você, porque ele não tem nem razão para isso. Ele pode o que ele quiser, né? Ele é o poder. Mas como Deus é o amor, como Deus se revela em amor também, ele te fez, porque o amor, ele gosta de relacionar. O amor, ele só faz sentido no relacionamento. O amor, ele não faz sentido se ele ficar contido. E Deus, ele é amor. Ele também é amor. Então, ele quis te criar justamente para ele ter esse relacionamento de amor. E muitas das vezes você não corresponde, né? Muitas das vezes a gente não corresponde. E ele te criou para isso. Ele te fez essa criatura aí com esse potencial todo frente a tudo que ele criou, porque às vezes você esquece, né, da potência que você é. Ele te criou frente a tudo isso porque ele quer se relacionar com você. Porque quando ele criou Adão, ele ia todo dia, descia ali naquele jardim e ia conversar com Adão. Ele tinha alegria em conversar com Adão. Ele, por ser amoroso, ele queria relacionamento. Você, se de fato é amoroso, você quer relacionamento. Você, se de fato se ama, você quer relacionamento. Você, se de fato ama a Deus, você vai se relacionar com o outro. É isso. Deus nos criou, ele não tinha porquê. Ele não precisava, e ele não precisa explicar porquê. Porque ele não precisa explicar nada que ele cria. Ele quis criar e pronto, acabou. E você não tem que questionar por que ele fez ou deixou de fazer. Não é à toa que ele te fez no 7º dia. Você não dá palpite no que ele criou, né? Seria uma forma de revelar os seus também, sim. Então, Deus, ele se revela em amor. Ele se revela nos outros. E ele deixa com que nós
encontramos o amor no outro e possamos se revelar em amor no outro. Então ele nos criou porque ele quis criar, porque ele não precisa de justificar nada que ele faz, mas muito pelo fato dele querer se relacionar, pelo fato do amor querer estabelecer essa convivência com outra pessoa. Deus livremente resolve nos amar incondicionalmente. Ele nos cria para nos amar incondicionalmente. Deus nos ama porque Ele também é amor. E é isso. E o homem nunca se entenderá se não conhecer a Deus. O homem nunca se entenderá. Aqui está a identidade do homem. Se você não entender a forma com que você foi criado, o motivo para o qual você foi criado, você nunca vai entender a sua natureza. Você precisa entender a Deus para se conhecer. A sua revelação está em Deus. A revelação de quem você é está em Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se entende. E aí eu vou terminar com a conclusão do pastor Luiz Saião mesmo. Vou ler para vocês, tá? O assunto foi exatamente o ser humano. Quem é o homem? O que é o homem para que Deus se importe? Quem é o homem? É o que diz o Salmo. E por que vamos falar de Deus se o assunto é o ser humano? A grande verdade é que o homem nunca se entenderá se não conhecer a Deus. Não é possível compreender o seu lugar no universo, a sua maneira de se relacionar com o Criador e nem com a criação sem entender quem é Deus. E como é que nós nos relacionamos com Ele? Qual é a nossa posição, o nosso papel, o nosso script nesta relação? Para saber quem somos, é necessário descobrir que o nosso Deus é majestoso, que o nosso Deus é poderoso, amoroso e que o nosso Deus nos criou. Nos criou um pouco menor que os anjos, coroado de honra e glória e com o poder de dominar, com o poder das nossas mãos e com o poder dos nossos pés sobre todas as coisas. Gente, foi tremendo, não foi? Esse estudo de hoje. Eu estava muito empolgada para fazer esse estudo hoje, porque é uma revelação que muitos não sabem. Muitas pessoas não sabem. Eu virei pro meu esposo, ele tá gripado. Virei pro meu esposo ontem e perguntei assim: amor, quem é você? Ele falou: um homem gripado. A gente tem que tomar muito cuidado, porque nós não podemos menosprezar quem somos. Você não é a circunstância que você vive. Você não é o que você está vivendo. Você é obra do Criador. E não deixa o mundo fazer você esquecer disso. Você foi coroado por Deus. De todas as coisas que existem nessa terra, quando você para analisar a grandiosidade do céu, do mar, das estrelas, Ele escolheu você para amar incondicionalmente. E Ele te pôs uma coroa frente a tudo que existe nessa terra. Mas você é tão poderoso assim? Não, você não. Ele, quando você tem o conhecimento que Ele existe em você, porque você em si é frágil e limitado, mas nele você é poderoso. Nele você domina sobre todas as coisas, mas só pelas forças das tuas mãos não, né? Gente, então é isso. Teve uma pessoa que me falou assim: me chama no final. Deixa eu ver se tá aqui a Kim. Kim, cadê você? Kim. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Kim ou Clean, se não me engano. Clean. Tô achando. Cadê você? Clean?
falou, me chama, quero participar no final. Deixa eu ver aqui. Clean. Aqui, tô chamando você. Agora ela não pode participar. Alguém quer entrar ao vivo? Nós temos um tempinho. Vou ler aqui primeiro e aí alguém se posiciona aí, se quiser entrar, tá bom? Vou ler aqui primeiro o que vocês falaram, ver se tem alguma dúvida. Obrigada por todos que entraram. Bom dia, bora multiplicar. Códigos tremendos no dia de hoje. Como chama esse louvor? Falei, né? Top. Oi. Você. És bem-vindo aqui, Jesus. Aprendendo e tomando o meu chimarrão. Crianças são bênçãos, sim. Eu sou criação da imagem e semelhança de Deus vivo. Uau, forte. Primeira camada da identidade destravada. Amém. Hoje eu falei do propósito para uma amiga. Muito bem. Se nos foi dado domínio, temos por obrigação que dominar. Justamente. Eu quase chorei aqui, vocês viram isso? A gente vai ficando emocionado, né, com a palavra de Deus mesmo. É tremendo, Deus é tremendo. Ups. Ver aqui. Oh, glória, tomo posse, já é, amém. Fomos feitos para dominar. Cristo em nós, a esperança da glória. Deus nos fez fortes nele, apesar de pequenos. Eita, levei bronca. Estava numa reunião, transbordando e aprendendo mais para ajudar mais pessoas. Muito bem, Gleide. Fui à feira ontem. Nossa, gente, ficou todo mundo se justificando, Ricardo. Eu sei, sinto falta quando perco as suas lives. Deus é simples assim, é tudo, simplicidade. Deus é maravilhoso, amo. Seria uma forma de revelar os seus também, seus atributos, quis dizer. Sim, Deus revela seus atributos. Entendeu? As pessoas precisam escutar essas palavras. Mandem aviãozinho. Parabéns pela live, maestra entrou, que lindo isso, emocionada. E cheguei no fim, mas foi lindo. Vai ficar salvo, tá, gente? Aí depois vocês vê no início, porque aí a gente fez a leitura, eu fui explicando a leitura aos poucos, muito forte essa palavra. Somos obras-primas do Senhor, top das galáxias, filha muito amada de Deus, não pare de repetir isso. Obrigada, Deus. Através de nós, humanos, Deus pôde, então, revelar literalmente seus atributos de salvador, de curador, de provedor, de remidor. Isso mesmo, Eva. Estudo espetacular, pode me chamar, Deus continue te abençoando, me chame, vou te chamar. Lorena, faz uma live com as crianças depois. Nossa, eu já pensei isso. Eu já pensei isso também. Então tá, vou chamar a Gleide aqui. Nós ainda temos 11 minutos. Porque eu já vou falando que a Gleide, ela é que nem eu, gente. Ela também gosta de prosear. Prosear. Oi, é nóis, é nóis. É nóis. Bom dia! Bom dia, bom dia. Bom estar com você de novo. Estamos aqui, forte. Cheguei no finzinho, mas foi tão forte o que você falou agora no final, essa revelação. Sabe por quê? Porque tem tanta gente se questionando, fazendo essa pergunta. E eu entendo, porque eu fazia também até pouco tempo, mas quem sou eu? Qual é meu propósito? Qual é a minha identidade? Gente, a resposta é simples e foi tão engraçado que virou uma chave no dia que eu ouvi o próprio Pablo falando. Você é o filho muito amado de Deus. E hoje a palavra está falando isso. É só isso, a gente não precisa ficar inventando história. Você é muito amado, você é o filho muito amado. Então, como filho muito amado, acabou, gente. A gente pode tudo. Tudo naquele que nos fortalece. Olha lá, o poder foi nos dado. Então, velho, a sua explicação, o que você falou, o jeito que você falou, foi lindo. Eu queria que o mundo todo tivesse ouvido. Vamos fazer, vamos compartilhar para o mundo inteiro ouvir. Mas é esse o objetivo, gente, ó.
A gente tem que falar, as pessoas, existe muita gente que não sabe o que é Deus. Olha só, o que é. Tem gente que não tem a menor noção. Não, eu acredito, acredita no quê? Nem sabe no que acredita, entendeu? Porque Deus é muito maior. E as pessoas ficam se lamuriando, se lamentando, reclamando, literalmente com os mimimis da vida, e não conseguem entender essa coisa simples, que é o amor de Deus por nós. É muito amor, entendeu? Então, se a gente recebe tanto amor, o que a gente tem que fazer com isso? Botar para fora, que é isso aí que você está fazendo lindamente. Amei. As pessoas, a sensação que eu tenho é que as pessoas estão cegas mesmo, né? Porque é tão simples. Isso. Nossa, eu penso assim, é aquilo que o Pablo fala das trevas, né? É as trevas ali escurecendo muito a visão de muitas pessoas. Então, assim, quem tem a luz agora, quem se vê nessa posição de ter. Se você já entendeu, você é a luz, e agora você tem essa missão de fazer outras pessoas Exatamente. enxergarem. A gente tem que Isso. fazer outras pessoas enxergar, porque é muito simples. Quando eu li isso aqui, eu falei assim, nossa, eu fiquei me achando. Ó, Não, é, assim, empodera muito a gente. Às vezes a gente. isso. Por exemplo, eu toda a vida eu tive uma tendência muito a me sentir inferior, sabe? Então a pessoa falava, ah, Lorena, você é isso. Eu pensava assim, ah, eu nada. Sim, sabe? Eu sempre fui muito de Aham. me De se inferior diminuir. aos menores, né? Embora eu sempre É, fosse a grandona, embora eu sempre fosse a que chamava atenção, eu pensava, o que eu sou? Eu sou o pó da terra. pois é. Mas Eu sou é, o poró da goiaba. ontem eu ouvi na imersão do Iago, eu ouvi uma coisa que eu achei que me tocou muito, que fala assim, que Cristo vai voltar quando todos tiverem ouvido falar dele. Mas só ouvido. Não precisa entender, não precisa nada, precisa ouvir. Então, nossa missão é o quê? É sair falando. É falar, porque tem muita gente sedenta, sedenta de amor, sedenta de se conhecer, sedenta de se valorizar, para não sentir isso que você sentiu, que é a maioria das pessoas sentem exatamente isso, que não são capazes, que não são competentes. Mas, gente, se for a gente pode, como é que a gente pode duvidar? Né? Então, eu acho que esse trabalho que você está fazendo, que nós estamos fazendo, o Pedro, todo mundo aqui, eu acho que desse grupo tem esse objetivo de levar a palavra de Deus e mostrar para as pessoas que tem muita coisa boa, sabe? Que Deus é bênção, Deus é bondade, Deus não teve o trabalho de ficar lá aqueles 7 dias fazendo tudo, formando tudo, o melhor do mundo. Ele ficou 7 dias trabalhando, 6, né? Ficou trabalhando e ainda disse, depois descanse, ou seja, ele pensou em tudo. E a gente fica só reclamando, não faz, não age, fica esperando o quê? Não tem que esperar, gente, é se movimentar, mesmo porque Deus vê tudo. Então, se a gente está se esforçando, que foi a parábola de hoje, os 7 talentos, os 10 talentos, nem é 10, né? Eu já aumentei, é 5. Mas é porque eu já multipliquei. Mas é assim, é muito forte. Para mim, essa parábola é muito forte, porque ó, lá está dizendo, ele deu talentos. Gente, não foi só para aquele povo que estava lá, não. Os talentos foi para você. Você tem talento, 1, 2, 5, 10. Você tem um monte de talento. Não enterre. Falei. Não enterre, gente. Eu tinha comentado que o estudo de Salmos ia complementar a live, porque o Pablo até chegou a comentar isso. Que a pessoa enterra o talento porque ela não entendeu ainda quem ela é. Ela não enxerga ainda quem ela é. Então, com o Isso. Salmos de hoje, na hora que eu percebi a ligação de uma coisa com a outra, Perfeito, é. aí a pessoa vai entender quem ela é. E
quando você entende quem você é, você não vai enterrar nada. Você sabe que você tem poder pra caramba. Foi igual eu falei, gente, eu mudei agora, eu não toco terror na terra, eu toco terror no inferno. Na hora que eu levanto, Eles acordou. É isso aí. É isso aí. É um monte de leão rugindo aqui. Vamos tocar terror na terra. Vamos tocar aí nos coraçãozinhos. Vamos mandar aviãozinho. Precisa, tem muita gente precisando ouvir. Tem muita gente precisando ouvir. Gente, cada um de vocês, ó, vocês são 10. A próxima live tem que ter 20, tem que ter 30. A Lorena passa a manhã inteira fazendo um resumo, depois estuda, depois vem pra cá. É por amor. É por amor, amor e doação. Então vai lá, chama outras pessoas, traz pra cá. Eu fico doida quando eu perco. Porque eu não gosto de perder, porque tem sempre uma luz. Lorena fala com o coração. Não que o Pablo não fala, mas ele já está mais cansado ele não tem mais paciência, ele fala lá na brabeza, né? A Lorena está na paz, a Lorena fala com muita suavidade. Na hora que eu perceber que o povo está demorando a entender. Né? Então, mas às vezes precisa, às vezes a gente... É por isso que o Pablo faz isso, de vez em quando ele chacoalha. Tem dias que eu tô na cama e eu fico pensando, tomara que acabe logo pra eu poder dormir. Aí ele vai e chacoalha, sai dessa cama. É como se ele estivesse gritando no meu ouvido, sai, aí eu saio. Vamos tocar terror na terra, Vamos transformar a vida de muita gente. Tem muita gente precisando. Tem muita gente precisando de uma palavra. Tem muita gente precisando de luz, literalmente luz. E quando a gente está com esse objetivo que a gente tem de transbordar amor, é inevitável. Por onde a gente passar, a gente vai deixar luz, a gente vai clarear. As trevas não têm espaço, né? Não, Lorena? É isso mesmo. Já venceu essa treva aí há muito tempo. Sim. A gente já está transmitindo a luz. Com certeza. E querendo unir mais gente ainda. A internet tá meio... A minha também é meio ruinzinha, gente. Mas a gente vai assim mesmo. A gente vai, ela cai, ela volta. É isso, Pedro. Ativacional. Todos nós temos um fogo queimando dentro da gente. A gente tem que transbordar. Porque eu não tenho dúvida que em algum lugar a nossa faísca vai chegar. Alguém vai escutar alguma coisa que vai fazer a diferença. O que importa é a gente fazer, né? E o que importa é a gente fazer. Deus, ele tá vendo tudo lá do céu. Ele, esses daí estão se esforçando. Esses daí estão seguindo o que eu pedi, entendeu? Então, vamos lá. Ele sonda, conhece nosso coração. E você ficou devendo a música. Senhor, eu sei que tu me sondas. É outra que você canta. Não, é no dia lá que o Márcio, né? Foi com você. Ficou devendo, enrolou e não cantou. Ele fez por onde enrolar mesmo. Foi. Fala quem é você aí pro pessoal te conhecer. Gente, eu sou uma pessoa intrometida. Que vim parar aqui na live da Lorena, tá? Eu sou Gleide Selma, volto a dizer, Gleide Selma, uma filha muito amada de Deus, que tem por objetivo na vida de outras pessoas. Meu foco é especialmente mulheres, não que homens também não tem nada a ver, é porque como eu tenho uma história de vida muito grande, de muitas superações, eu me identifico muito e eu sei que muitas mulheres também precisam ouvir para não cometer alguns erros que eu cometi, para ter alguns aprendizados e poder encurtar suas lutas. Então eu faço esse trabalho através da internet, graças a Deus apareceu a internet que a gente pode abrir mais, eu já fazia isso entre as pessoas que eu conhecia. E agora eu estou usando esse equipamento maravilhoso que é a internet para encontrar outras pessoas. E o meu desejo, e eu digo sempre que é a voz de Deus que grita dentro de mim, e é assim que eu sinto. Que é Deus, você falou que você acorda de madrugada com uma voz te dizendo, escreve isso e isso. Eu tenho
um monte de coisa escrita, estou começando a transcrever para fazer meu livro. E é muito engraçado que quando eu vou ler as coisas, eu fico, caramba, fui eu mesmo que escrevi isso aqui? Não foi. Foi o Espírito Santo, eu não tenho dúvida. O Espírito Santo fala muito comigo. Esse boot que o Pablo faz, eu já fazia anos, não dava esse nome. Eu sempre conversava com o espelho e falava para o Espírito Santo agir comigo. Eu sempre dizia assim, o que nós dois vamos fazer junto hoje? Sempre usei essa frase. E é assim que tem sido, e eu quero ser muito usada por Deus para ajudar outras pessoas, outras mulheres em especial, mas outras pessoas. Pessoas são o foco. E principalmente levar a palavra de Deus. Isso é o fundamental. Todo o resto é complemento. O objetivo mesmo é Deus. Porque quando a gente descobre quem é Deus, baixou o download. Quando a gente descobre quem é Deus, o resto vem, as outras respostas vêm. E eu ficava buscando, e eu já tive essas experiências de terceiro céu, eu já tive várias experiências de encontro mesmo com Deus, eu me permito fazer isso, porque a questão é essa, permita-se. Permita-se ouvir a voz de Deus. Ele quer falar com você. Ele fala com você numa música, ele fala com você por uma criança, ele fala por uma live. Ele dá um jeito. Deus é muito sabidinho. Ele dá um jeito de falar com você. Agora você precisa abrir o ouvido. Às vezes você bota um trava aqui e não quer ouvir, tá? Então, eu nem sei se eu falei meu nome. Gleide Selma, falei agora. Tá, gente? Eu sou do mundo. Eu sou do mundo. Do mundo. Eu sou do mundo, eu vim pro mundo. E lugar, espaço, assim, para mim é pequeno. Mas eu estou, no momento, em São Paulo, São Bernardo. Mas eu também fico muito em Sergipe, Aracaju, que é onde tem meus netos, meus filhos. Mas de verdade eu sou do mundo, porque é no mundo que eu quero estar para levar a palavra de Deus. E ajudar outras pessoas a sentirem o que eu sinto. Gente, vocês veem eu e a Lorena sempre sorrindo. Quem já nos conhece um pouco? É porque, sabe a tal da identidade? Na nossa identidade tem felicidade, tá? E felicidade é algo que vem, é uma decisão, tá lá dentro, tá grudada. Ah, não tem problema, ó, né, Lorena? Será que tem problema? Tem muito problema. Eu descobri na Bíblia esses dias que tá na natureza de Deus o sorriso, que Deus fica sorrindo até de quem tá fazendo arte, de quem tá teimando, de quem tá coisa isso. Isso eu fico sorrindo o tempo inteiro também. É isso mesmo. É isso, é dele. Tudo que a gente tem, a gente não é imagem e semelhança dele. Então, tudo que a gente tem de bom é dele. Então, durante um bom tempo, eu ficava me evitando de sorrir porque as pessoas não gostavam. Não gostavam, não, acho que ficavam com inveja, né? Mas a gente faz, né? E acho que a luz espantava. Mas aí, depois que eu resolvi tirar todas essas travas que tinha no meu caminho, nossa senhora, acho ruim quem quiser, eu vou rir. Tô com dor de barriga, eu rio assim mesmo, eu rio de mim, eu rio o tempo todo, gente. Mesmo quando eu estou chorando. Aí eu rio. Vai embora, choro, tem nada a ver comigo, cai fora. Ai, gente, é isso, Lore. Foi muito bom estar contigo aí. O problema de rir demais é a dor na mandíbula. Eu fico também com as bochechas doendo. Mas, em compensação, você mexe muitos músculos. Ajuda até a rejuvenescer, porque você mexe muitos músculos. Inclusive, gente, eu tenho um vídeo dando gargalhada, viu? O povo acha que eu sou louca. Pessoal da família, assim, né?